Daniel, no capítulo 3, e no versículo 1, uma mensagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus, o nosso Pai, falará aos nossos corações aqui nessa noite através da tua tremenda e soberana palavra. Aleluia, meu Deus. Daniel, capítulo 3, e no versículo 1, da nossa produção de Jesus. Vamos encontrar, né? Daniel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a dedicação da estátua que tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a dedicação da estátua que Nabucodonosor tinha levantado e se puseram em pé diante dela. O arauto anunciou em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvides no som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de vós e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado numa fornalha de fogo ardente. Amém? Começa todos dando glória a Deus. Meu Deus, eis aí, ó Pai, a tua palavra confundida nessa noite. Tu bem sabes, ó Deus, que sou inteiramente dependente do teu Espírito Santo. Fala comigo nessa noite com esta amada igreja. Fala, meu Deus, que o teu servo ouça e confirma a tua vitória em nome de Jesus. Podemos assentar, as palmas é para Jesus, porque o Senhor é merecedor de toda glória e de tudo. Irmãos, quando Nabucodonosor se tornou rei da Babilônia, ele, para demonstrar a sua força e o seu poder, a Bíblia nos conta que ele cercou Jerusalém, devastou a Palestina e fez de Judá uma província do Império Caldeu. E para demonstrar o seu poder, a sua força, ele levou em cativeiro, preso o rei Joaquim e as pessoas mais talentosas e habilidosas daquele reinado. Chegando a Babilônia, Nabucodonosor deu a ordem para que o eunuco, o chefe dos eunucos, separasse ali os filhos de Israel da linhagem real e nobre, homens de boa aparência, e que fosse ensinado para eles a língua, a letra dos caldeus, e fosse instruído em toda a ciência e sabedoria, para que pudessem servir ao rei no seu palácio. A Bíblia nos diz que assim foi feito. Houve essa escolha, houve essa separação daquela linhagem real, nobre, pessoas de boa aparência, foram instruídos em toda a ciência, em todo o conhecimento, em toda a sabedoria da língua e da letra dos caldeus. Mas só que a Bíblia nos diz que dentre esses jovens, dentre esses homens que foram escolhidos e foram separados para ser instruídos, 4 deles foram os que mais se destacaram. Eram eles: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quem eram eles? Eram quatro servos de Deus, homens tementes ao Senhor. Sabe o que me chama a atenção? Saíram de Israel, foram para a Babilônia, cativos, viveram em cativeiro, mas a presença de Deus acompanhou a vida daqueles 4 moços, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente do lugar que ela está, independente da posição que ela ocupa, aonde ela está, ele faz a diferença, porque aonde ela está, ele dá exemplo de obediência a Deus e da presença do Senhor sobre a sua vida. Fizeram a diferença porque davam exemplo, porque eram pessoas diferentes, porque tinha Deus, o temor do Espírito sobre as vossas vidas.
constituído como governador de toda a província da Babilônia. Seus 3 companheiros, Misael, Ananias e Azarias, foram constituídos sobre os negócios da província babilônica. Todos alcançaram posição de destaque, agora os seus nomes vai ser mudado. Daniel vai ser chamado Beltesazar, seus 3 companheiros, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. E tudo ia muito bem, eles alcançando as suas posições, tudo correndo muito normal. Quando de repente a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ele resolve agora criar, fabricar uma estátua de ouro muito grande, aproximadamente 30 metros de altura, 3 metros de largura. E ele agora pega essa imagem de ouro, essa estátua de ouro, e leva até um campo chamado Campo de Dura, um lugar espaçoso, aonde de longe todos poderiam ver e contemplar a imagem que Nabucodonosor havia levantado. E a Bíblia diz que o rei faz um decreto e dá uma ordem para que fosse juntado, ou seja, convocado, todas as pessoas mais importantes ali do seu reinado, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, sátrapas, juntou toda aquela multidão para que viessem a consagração da estátua de ouro que ele havia levantado. A Bíblia diz que assim foi feito, convocados-se aquela grande multidão, foram e compareceram ao campo de Dura, aonde estava a imagem que Nabucodonosor havia levantado. E ele deu a ordem para o arauto gritar em bastante voz alta, dizendo que iriam tocar todos os instrumentos, gaita, fole, saltério, chambuca, e quando esses instrumentos fossem tocados, e toda sorte de música fosse cantada, todos deveriam se ajoelhar, dobrar e adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. E a Bíblia nos diz que assim foi feito. Tocaram-se os instrumentos, cantaram-se as músicas, e aquela grande multidão se curvou e adorou a imagem de Nabucodonosor. Mas só que de repente algo chama a atenção. No meio daquela multidão que se curvou e se ajoelhou, há 3 homens que não se curvaram. Quem eram eles? Era Sadraque, Mesaque e Abednego, que guardava a palavra de Deus em seu coração, que era homem temente e sabia que só diante de Deus deve se dobrar, e só a Deus devemos adorar. Eles sabiam desse mandamento, que não se deve se curvar e adorar nenhum tipo de estátua ou imagem feita por mão de homens, mas somente deveis adorar o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia, e ainda permanece vivo e assumiu nos dias de hoje, operando milagres. Eles não se curvaram. Então alguém rapidamente vai falar para Nabucodonosor: olha, então aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao qual o Senhor, rei, constituiu sobre os negócios aqui da província da Babilônia, tem. Pois é, eles não fazem caso de ti, ó rei, e aos seus deuses eles não servem, porque não curvaram e não adoraram a imagem que o Senhor levantou. A Bíblia diz que Nabucodonosor é convocado pelos 3 homens, trouxeram até ele, apresentaram-se para ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estão diante de Nabucodonosor, vai olhar para eles e vai dizer: olha, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem meus deuses e nem adoram a imagem que eu levantei. Olha só, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou mandar tocar novamente, e se vocês prostrarem adorar, bom é. Mas se vocês não fizerem isso, serão na mesma hora lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá vos guardar, vos livrar da minha mão? Quando Nabucodonosor falou isso, aqueles 3 corajosos homens vão olhar para ele e dizer: olha rei, nós nem necessitamos de te falar sobre esse negócio, porque o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei. Mas fique sabendo que se ele não nos livrar mesmo assim, nós não vamos dobrar e não vamos adorar ao teu Deus nem estátua que o Senhor levantou. Quando eles
dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia nos diz que a fornalha estava tão aquecida de tal maneira que até os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego não suportaram e morreram. E de repente parece que vejo Nabucodonosor sentado, quem sabe, em sua cadeira, em seu trono, em sua poltrona, olhando para a fornalha de fogo ardente para ver os 3 servos de Deus morrerem queimados. Mas de repente parece que veio primeiro de um espanto Nabucodonosor se levantando, espantado e começando a dizer: não foram 3 homens amarrados que nós lançamos dentro da fornalha de fogo ardente? Os capitães responderam: sim, é verdade. Pois é, mas só que eu estou vendo 4 homens soltos passeando dentro da fornalha de fogo ardente, e o aspecto do quarto é semelhante ao dos filhos dos deuses. Era o anjo do Senhor que estava passeando com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. Era o anjo do Senhor que estava operando um milagre na vida daqueles homens. E a Bíblia diz que então Nabucodonosor, mais do que depressa, chama Sadraque, Mesaque e Abednego para sair para fora. E quando eles saíram, nos diz a Bíblia que as suas roupas estavam intactas, nem um fio de cabelo deles havia se queimado. Foram lançados, amarrados, agora estava solto, e não tinha um cheiro de fumaça, nada havia sucedido, acontecido com aqueles homens, porque o próprio Deus entrou com eles na fornalha e lhes garantiu a grande vitória. A Bíblia diz que Nabucodonosor glorificou ao Senhor Jesus. Nabucodonosor reconheceu o poder do nosso Deus. Ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou teus servos da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor agradeceu a Deus e ainda fez um novo decreto dizendo: por mim hoje é feito um novo decreto, todo aquele povo, língua, nação que falar contra o Deus desses homens, seja ele despedaçado, seja a tua casa feita em monturo, porque não há Deus para livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Nabucodonosor reconheceu a grandeza e o poder do nosso Deus e fez prosperar ainda mais Sadraque, Mesaque e Abednego. Quão tão importante é essa mensagem para nós no dia de hoje? Mas o que mais será que aprendemos com este grande milagre que Deus operou na vida desses 3 homens dentro da fornalha de fogo ardente? O que simboliza para nós hoje a fornalha de fogo ardente? O que significa para nós? Qual missão? Qual aprendizado eu e você sairemos daqui nessa noite com ele escrito na tábua do nosso coração para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia? Quando eu olho para a fornalha de fogo ardente, eu entendo que simboliza as lutas, as provações, as adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, os ventos contrários, a dificuldade que nós passamos, simboliza a fornalha de fogo ardente que menos vezes nós atravessamos por ela. Mas o que me chama a atenção é que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente simplesmente pelo fato de terem desobedecido, de terem pecado, de terem feito algo de errado, não. Espiritualmente falando e biblicamente falando, nós entendemos que foram lançados porque decidiram fazer o que é certo. Foram lançados na fornalha porque decidiram não se dobrar, não se curvar diante de uma imagem criada com a mão de homem. Aí eu começo a entender. Muitas das vezes a provação que eu passo, que você passa, muitas das vezes a dificuldade, pastor, que nós enfrentamos, não é porque muitas das vezes estamos fazendo algo de errado, não é porque estamos em pecado, muitas das vezes, e mega das vezes é simplesmente pelo fato de decidirmos ser alguém fiel, de decidirmos ser alguém sincero, de decidirmos fazer aquilo que é certo, porque decidimos ser obediente à palavra de Deus. Muitas das
teremos dificuldade em nosso caminho. Quando você decide fazer o que é certo, vão te apoiar, vão te caluniar, vão te chamar de quadrado, conservador, santarrão. E muitas das vezes você vai ser caluniado, afrontado, e vai sofrer perseguições, e vai entrar dentro da fornalha de fogo ardente, simplesmente porque decidiu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Mas eu tenho a palavra de Deus para te dizer que nessa noite, se você entrou na fornalha, ou entrar na fornalha porque decidiu ser alguém fiel, porque decidiu andar piamente, sinceramente, na presença de Deus, tenha certeza que o Todo-Poderoso vai entrar contigo, e o fogo não vai te queimar, e a chama não arderá em ti, porque Deus passará contigo nessa provação, passará contigo nessa provação, nessa luta, nessa adversidade. Ele vai ser contigo no meio da provação, e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado, porque Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus guardou a vida daqueles homens porque eles temiam a Deus, e Deus amava eles. Deus foi com eles e saíram de lá vitoriosos. Sabe qual a primeira lição que eu aprendo com Sadraque, Mesaque e Abednego? A primeira lição que eles passam para mim, passa para a igreja, é a chamada fidelidade. Entende comigo? Eles estavam cativos na Babilônia. Por mais que haviam alcançado posição de destaque, eles estavam em cativeiro, eram cativos. Eles deviam toda a obediência para Nabucodonosor. Mas quando o rei disse que deviam se dobrar diante da estátua, eles preferiram permanecer fiel ao teu Deus. Sabe o que é isso? Isso é fidelidade. O rei vai dizer para eles: olha, eu vou mandar tocar novamente se vocês dobrarem a adorar como é, mas se não, sereis na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá nos guardar da minha mão, rei? Mas é necessário dizer sobre isso: nosso Deus tem poder para nos guardar da tuas mãos da fornalha de fogo ardente. Mas se não guardar, fica sabendo, nós não vamos adorar. Eles preferiam morrer, mas não se dobravam diante da estátua. Preferiam morrer, mas não perdiam a fidelidade que tinham com Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ei, independente da situação, perca tudo, mas não perca a fidelidade que tu tens para com o teu Deus. Ainda que for para morrer, morra, mas não perca a fidelidade que você tem com Deus, porque no final tu terá a coroa da vida. Se oferecer vantagem, recusa. Te oferecer boas oportunidades que vai te crescer financeiramente, que vai ser prazeroso para a tua carne, tu é no material, recusa. Mas não perca a fidelidade que tu tem para com Deus. Permanece fiel a Ele. Ainda que tu venha perder tudo, ainda que você venha passar pelos piores momentos da sua vida, não perca a sua fidelidade para com o Todo-Poderoso, porque Ele tem cuidado da sua vida. Você lembra do servo Jó? Jó, quando ele perdeu tudo, perdeu seus bois, perdeu seus camelos, perdeu suas ovelhas, perdeu seus filhos, Satanás está olhando e está dizendo: agora ele também vai perder a fidelidade que ele tem com Deus dele. Aí de repente, quando Jó perde tudo, até os seus filhos, a Bíblia diz que ele raspa as suas cabeças, rasga as suas vestes e lança-se em cinza. Ao diabo vai olhar e vai dizer: agora Jó perdeu tudo, vai perder também a fidelidade com Deus. Aí a Bíblia diz que Jó tinha perdido tudo, sentado em cinza. Ele vai abrir a tua boca e vai dizer: no saí do ventre da minha mãe, no retornarei eu para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fidelidade que ele tinha com Deus. Perca tudo, meu irmão, mas não perde a sua fidelidade, porque é a sua obediência que vai trazer a salvação para a sua alma. Outra lição muito importante que eu aprendo com Sadraque, Mesaque e Abednego é a chamada ousadia. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que onde há espírito, ali há liberdade, ali há ousadia.
também não. Eu falo de você falar na autoridade da direção do Espírito Santo de Deus. Porque quando Nabucodonosor disse: qual é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? Cheio de ousadia, de coragem, eles vão dizer: nós nem necessitamos de te falar sobre isso, porque o nosso Deus pode nos livrar. E tem uma coisa: se não livrar, fique sabendo, amigo, nós não vamos adorar. Isso é ousadia. Isso é ousadia de 3 homens diante do rei, que tinha poder para mandar prender, soltar, matar, mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês lembram de Davi? Davi era tão pequenininho, mas cheio da ousadia do Espírito Santo de Deus. Ele venceu o gigante Golias. Vocês lembram de Elias? Elias era apenas um profeta, mas ele desafiou 450 profetas de Baal. E olha que tem muitas pessoas que já perderam a essência do Espírito e estão se encurvando diante daquilo que desagrada os olhos de Deus. Ei, se encurvar diante daquilo que é maligno, não é só você dobrar o teu joelho, não. Quando você começa a fazer coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, você está agradando outra pessoa. Ei, a Bíblia diz que só Deus, Senhor, há de amar um e aborrecer o outro. Diante daquilo que você tem dobrado, tem aceitado, tem conformado. Porque já não diz: não nos conformeis com esse mundo, mas transformais para a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar com a boa e a perfeita vontade de Deus. E apóstolo Pedro diz que a vontade de Deus é essa: que nenhuma alma pereça, mas que toda chegue ao arrependimento. Quem pode bater palma da glória para Ele? Sabe o que eu ainda mais aprendo nessa palavra? É que Deus, em muitas das vezes, Ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha. Ele não te livra na fornalha, Ele não te livra da fornalha, Ele te livra lá na fornalha. Aleluia, meu Deus. Deus poderia ter livrado o Sadraque, Mesaque e Abednego por ele ser obediente a Deus, que ter sido lançado dentro da fornalha, porque Deus tem poder no céu e na terra, e poderia fazer isso, mas Ele não fez, para que o seu nome fosse glorificado lá dentro da fornalha de fogo ardente. Muitas das vezes, entende algo? Deus poderia te livrar de determinado problema, mas Ele não livra. Mas tem uma coisa: Deus não te livra do problema, mas te dá sabedoria para resolver o problema. Deus não te livra de provação, mas te capacita para passar pela provação. Deus não te livra de dificuldade, mas te dá força para suportar a dificuldade. Deus não te livra da fornalha de fogo ardente, mas segura em tuas mãos e passa contigo dentro da fornalha de fogo ardente, porque Ele é Deus para te guardar.
livrar lá dentro, eu aprendo algo mais, para te tornar mais experiente, para te tornar mais amadurecido. Porque o apóstolo Paulo nos disse: não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência é experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Deus permite para você contar o hino da vitória lá do outro lado. Porque Deus permite para você ter mais experiência com Ele. E ter experiência com Deus, ter experiência com Jesus, não é simplesmente você vir aqui e ouvir falar de Jesus, não. Experiência vem do ato da palavra experimentar. Sabe o que é isso? É o conhecimento na prática, é a constatação, a veracidade do fato. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ouvir falar que Jesus faz milagre, e outra coisa é você abrir a tua boca e dizer: eu sou milagre, eu vivi um milagre da parte de Deus. Uma coisa é você ouvir falar que Deus cura, e outra coisa é você saber que foi curado por Ele. Uma coisa é você ouvir falar que Deus livra, e outra coisa é você sentir Deus te guardando e te livrando, te protegendo de todo mal. Experiência é o conhecimento na prática. Uma coisa é ouvir falar que Deus faz, e outra coisa é viver o milagre de Deus. Uma coisa é você ouvir testemunho de alguém, e outra coisa é você dar o teu testemunho que Deus foi com você, que Ele passou contigo lá no vale, passou contigo lá no leito de hospital, passou contigo lá naquele momento de angústia, lá naquele momento de dor. Deus foi contigo e operou milagre na sua vida. Isso é experiência com Deus. Aí sim você pode dizer que tu tem experiência com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por uma grande experiência com Deus. Se eu fosse dar exemplo aqui, a hora não ia esperar. Do tanto de pessoas que já passaram por tantas experiências na Bíblia. Vocês lembram de Abraão? Abraão foi considerado o pai da fé. Que experiência teve Abraão? Deus pedindo o teu próprio filho, amigo de Deus, pediu o teu próprio filho em sacrifício, e ele ia sacrificar o teu filho para Deus, e Deus proveu para ele o cordeiro. Já prestou atenção que experiência tão grande? É Jesus provando a fé de Abraão. Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados dentro da fornalha. O rei louvou a Deus, e eles tiveram experiência para contar. Então entenda, você veio aqui nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer algo para você aqui neste lugar. Vai ser experiência na sua vida. Deus está te amadurecendo. Vai ser testemunho para você contar. Tem milagre de Deus acontecendo na sua vida. Tem milagre de Deus em direção à tua família. Tem milagre de Deus em direção à tua casa. Suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, porque Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua história. Ele não te desamparou. Ele tem cuidado de vós. Ainda que uma mãe esqueça do filho do seu ventre, Deus jamais se esquecerá de ti. Ele tem cuidado de vós. Deus vai te fazer uma pessoa mais experiente na presença dele. Guarde essa palavra em seu coração. Seja fiel a Deus em cima de todas as coisas. Independente de qualquer situação, seja fiel a Ele. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e fala aquilo que Ele te mandar falar para o seu vizinho, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, lá na escola, lá no seu trabalho. Abre a tua boca na ousadia do Espírito e deixa Deus te usar. E entenda que a provação que você está passando é permissão de Deus. Ele não te livrou da provação, mas está zelando da sua vida no meio dela. E o milagre de Jesus é garantido, é certo na sua vida. Basta simplesmente você não temer e permanecer fiel e temente ao Senhor. Amém? As palmas que a de Jesus, o Senhor do nosso Deus.
colocados de pé no nome de Jesus Cristo. Eu estou grato por esta oportunidade, agradeço a Deus em primeiro lugar, também ao nosso pastor de volta que nos nosso convite, para estar aqui nessa noite trazendo esta palavra. Tenho certeza que Deus despertou muitos corações aqui nessa noite, porque todavia Deus está sobre a sua vida, os olhos dele estão te contemplando. Quando você achou que estava sozinho, ali estava Deus cuidando de você do seu lado. Quando você achou que não tinha mais jeito, Deus chegou e deu um jeito, por isso que você está aqui. Tu és um milagre de Deus. A dificuldade é grande, mas maior é o Senhor que está cuidando de ti. Maior é o Deus que escreveu a sua história. E quem começou a boa obra é fiel para terminar. É Deus que te chamou, Ele te escolheu para estar aqui nessa noite, para ouvir esta palavra. Eu não sabia que você está aqui, mas o meu Deus sabia que você aqui estava. E antes que você chegasse aqui, Ele já estava. E Ele vai ser o último a sair daqui dessa noite. Você só sai daqui nessa noite com a tua bênção na mão. Se tu crer, você já está recebendo de Jesus.